Olá e bem-vindos ao Mente Espanto. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com a nossa própria noção de realidade: viagem no tempo. Isso não é só coisa de filme, sabia? A possibilidade está escondida nas equações que governam o nosso universo. Então vamos juntos descobrir como a física talvez permita, ou quem sabe proíba, a jornada mais fantástica que a gente pode imaginar. Para começar, a primeira peça desse quebra-cabeça veio do Einstein. E é uma ideia que muda tudo. O tempo é relativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um agora igual para todo mundo no universo. O tempo que passa para um astronauta viajando pelo espaço é diferente do tempo que passa para a gente aqui na Terra. Aquele relógio gigante no céu que todo mundo segue, pois é, ele não existe. E esse fenômeno tem nome: é a famosa dilatação temporal. E olha, isso não é ficção científica não, é um fato, dá para medir. Imagina um astronauta que viaja perto da velocidade da luz por um ano. Quando ele volta para a Terra, ele descobre que aqui se passaram décadas. As pessoas que ele conhecia envelheceram ou nem estão mais aqui. Ele literalmente viajou para o futuro. Agora, olha esse número: 38. Pode parecer pequeno, mas ele governa o nosso mundo moderno. São 38 microsegundos. É o quanto os relógios dos satélites de GPS se adiantam todos os dias por causa da relatividade. Se os engenheiros não corrigissem essa diferença, o GPS do seu celular erraria o alvo por quilômetros em questão de horas. A viagem no tempo, de certa forma, já faz parte da nossa tecnologia. E essa maleabilidade do tempo é a chave de tudo. Para a gente entender de verdade como a viagem no tempo poderia funcionar, a gente precisa parar de pensar nele como uma linha reta e dura. Pense mais como um rio. Um rio que pode acelerar, ficar mais lento e, quem sabe, até formar redemoinho. A grande sacada do Einstein foi juntar o espaço e o tempo em uma coisa só. Um tecido de 4 dimensões que ele chamou de espaço-tempo. Tenta imaginar uma cama elástica bem esticada. Se você joga uma bola de boliche no meio, ela afunda. Ela cria uma curva, certo? É exatamente isso que planetas e estrelas fazem com o espaço-tempo. E essa curva não afeta só o espaço, ela também distorce a passagem do tempo. E aí que vem a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que guia toda essa nossa conversa. Se o tempo é tão flexível assim, será que a gente conseguiria dobrá-lo o suficiente para criar um atalho? Uma ponte para o nosso próprio passado? É essa pergunta que nos leva direto para os maiores problemas lógicos da viagem no tempo. É bem nesse ponto que a física bate de frente com a lógica, porque voltar no tempo cria uns quebra-cabeças que parecem simplesmente impossíveis de resolver. São eles os paradoxos, o maior pesadelo para qualquer pessoa que sonha em ser um viajante do tempo. Vamos começar com um que dá um nó na cabeça: o paradoxo de Bootstrap. Tenta imaginar um objeto, até uma informação, que simplesmente existe, sem nunca ter sido criado. Ele está preso num ciclo infinito, onde ele é a causa dele mesmo. Parece confuso? Calma que vai ficar mais claro. Para a gente entender isso na prática, vamos usar um exemplo clássico. Imagina um viajante do tempo, um fanzaço do Beethoven, que leva as partituras dele para o passado para conhecer o mestre. Só que, chegando lá, ele descobre que Beethoven nunca existiu. Para não deixar o mundo sem aquelas músicas geniais, ele mesmo publica as obras com o nome Beethoven. Séculos se passam e essa mesma música inspira esse fã a querer voltar no tempo e o ciclo recomeça. E aí fica a pergunta: de onde veio a música? Não foi do Beethoven, porque ele não existia. E não foi do viajante, porque ele só copiou algo que já existia no futuro dele. A música simplesmente existe, presa nesse looping, sem um ponto de origem. É um objeto sem criador. Agora, vamos para o mais famoso de todos: o paradoxo do avô. A lógica aqui é devastadora. Você volta no tempo e impede que seus avós se conheçam. Se eles não se conhecem, um de seus pais não nasce. Se seu pai ou sua mãe não nasceu, bom, você também não nasceu. Mas, se você nunca existiu, como foi que você voltou no tempo para começar essa bagunça toda? É uma contradição que quebra a cabeça. Então, parece que a lógica coloca um muro na nossa frente, né? Fim da linha. Mas a física teórica adora um bom desafio. Então vamos deixar um pouco os problemas de lado e olhar para as possíveis soluções que os físicos encontraram dentro das próprias equações de Einstein. Basicamente, 2 grandes ideias se destacam. A primeira, lá de 1949, veio do lógico Kurt Gödel. Ele mostrou que as próprias equações do Einstein permitiam a viagem ao passado desde que o universo estivesse girando. Muitos anos depois, em 1988, o físico Kip Thorne propôs algo que parece coisa de cinema: usar buracos de minhoca como atalhos no tempo.
São abordagens completamente diferentes. Na ideia de Gödel, o próprio universo gerando se torna a máquina do tempo. Você só precisaria seguir um caminho bem longo para chegar no passado. Já o Thorne imagina um atalho de verdade, um túnel pelo tecido do espaço-tempo. O problema é que as duas ideias, por mais lindas que sejam na matemática, encontram obstáculos gigantescos no mundo real. O grande problema da ideia do Thorne é que ela precisa de um ingrediente que a gente nem sabe se existe, a tal da matéria exótica. Para manter a boca de um buraco de minhoca aberta, seria preciso uma substância com gravidade ao contrário, que empurra em vez de puxar. Em outras palavras, algo que pese menos que zero. A física quântica até sugere que isso possa existir, mas em escalas minúsculas. Construir um túnel com isso, por enquanto, é pura teoria. Com essas possibilidades que ameaçam toda a lógica do universo, alguns físicos começaram a pensar: e se o próprio universo tiver mecanismos de defesa? Vamos ver agora como o cosmos poderia se proteger contra os paradoxos. Existem duas grandes teorias sobre essa autoproteção do universo. A primeira é de Stephen Hawking, a conjectura da proteção da cronologia. Basicamente, as leis da física destruiriam qualquer máquina do tempo antes que ela pudesse ser usada. A outra é o princípio de autoconsistência. Essa diz que você até poderia voltar ao passado, mas não poderia mudar nada. Tudo que você fizesse já estaria escrito na história, então seria impossível criar um paradoxo. E tem uma frase do Stephen Hawking que resume o argumento dele de um jeito genial e simples. Ele dizia que, se a viagem ao passado fosse possível, a gente já estaria recebendo turistas do futuro. A ausência desses visitantes, para ele, é uma forte evidência de que a viagem ao passado é impossível. O universo, pelo visto, guarda bem os seus segredos. Ok, depois de toda essa viagem pela física teórica, vamos trazer a conversa de volta pra gente, pra nossa experiência de vida. Afinal, o que tudo isso significa pra nós, aqui e agora? Porque a verdade fundamental é essa: a gente não precisa de buracos de minhoca ou universos girando. Cada um de nós já está numa jornada através do tempo. E a gente está se movendo numa única direção, para o futuro, a uma taxa constante de 1 segundo por segundo. É a viagem mais fundamental de todas, e não dá para parar nem para voltar atrás. Essa talvez seja a descrição mais poética da nossa condição. A gente vive nesse momento que escapa pelos dedos, o presente, olhando para trás, para um passado que não podemos mais tocar, e olhando para frente, para um futuro que ainda não existe. É a tensão entre o que foi, o que é e o que será que define a experiência humana. E, para terminar, eu queria deixar essa reflexão. Será que a maior complexidade do tempo está mesmo nas equações, na física? Ou será que está aqui dentro, na nossa própria consciência, na nossa capacidade de lembrar, de planejar e principalmente de sentir a passagem do tempo? A física continua a busca por respostas, mas talvez o verdadeiro mistério do tempo seja o jeito como a gente o vive. Obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo Mente Espanto.